Olá pessoal, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou Rick Lima, nutricionista, e nesse vídeo aqui eu vou dar algumas noções e diferenças da época da escola ou colégio, como você preferir, e da época da faculdade, universidade. Eu já passei pelas duas fases, né? Como eu falei, eu sou nutricionista, então já passei pela universidade. Então eu vou relatar aqui, de acordo com a minha experiência, alguns tópicos de diferenças, tá? Entre essas duas fases aí. Antes de mais nada, deixa o seu like, deixa o seu joinha aqui embaixo pra mim, porque é muito importante. Se você ainda não me conhecia, eu convido você a fazer parte deste canal maravilhoso agora. É fácil e rápido. Aqui embaixo você encontra um botão vermelho escrito inscrever-se. É só clicar lá e do lado tem um sininho que você pode clicar também para ativar notificações, porque daí toda vez que eu postar um conteúdo novo por aqui, você recebe um aviso lá no seu celular, e aí você não perde nada. Bom, vamos lá. Na época do colégio, primeira coisa, né? Quando você, sei lá, tá bagunçando ou conversando demais, o professor, né, às vezes coloca o aluno para fora da sala, manda o aluno para coordenação. Na época da universidade não tem isso. Quer dizer, o professor também pode chamar a atenção do aluno, né? Pede para fazer silêncio e tal, então isso sim. Mas não tem essa coisa do, vá para coordenação. Seus pais vão ser chamados para... Não tem isso. Na verdade, no colégio, a gente tem até um pouco assim de medo, né? Assim, um pouco da coordenação, né? Nossa, eu vou para coordenação, meus pais vão ser chamados, vão ser avisados que eu tô bagunçando. Então tem até um certo medinho ali em relação a isso tudo. Na época da universidade, gente, o pessoal faltava era, sei lá, gritar de discussão com a coordenadora. Não que isso seja motivo de orgulho ou que isso seja engraçado, mas a galera... É porque assim, eu tive duas coordenadoras de curso, né? Uma no comecinho, que foi boa, né? Mas talvez até porque não teve nem tempo da sala se desentender com ela. Mas no pouco tempo ali, realmente foi uma coordenadora bem boa, assim, né? Então não sei se teria tido tanto problema se fosse ela o restante do curso. Mas a outra que veio depois... Nossa, a galera falava mal e tal. Assim, eu também tive probleminhas com essa coordenadora aí, né? Essa segunda que veio depois. Mas pelo menos aquilo que eu tive de desavença ou algo que eu poderia ter falado dela, né? Eu tive a oportunidade de falar pra ela diretamente. Então, pelo menos assim, não fui com a coisa debaixo do tapete. O problema é que tinha muita gente na sala que falava mal da coordenadora e só falava mal por trás. Nunca deve ter falado um ai na frente da pessoa, sabe? Então as pessoas tinham isso, sabe? Tipo, não respeitavam, né? Ou então falavam muito mal da coordenadora e, tipo, só falavam mal por trás, entendeu? Então, tá aí uma diferença que também, agora para complementar, né? A questão de quando você tá na sala de aula, no colégio, você pede, né? Professor, posso ir ao banheiro? Posso beber água? Na universidade, né? Ou faculdade, é porque a minha, na instituição... ela não era uma faculdade, ela era classificada como universidade. Então por isso que eu vou ficar falando mais aqui universidade, mas se for uma faculdade que você fez ou está fazendo, tá valendo, né? Porque as duas coisas, né, tanto faculdade quanto universidade, são instituições do ensino superior, tá? E na universidade, então, não tem isso. Você tá na sala de aula, se você quer ir no banheiro, você levanta e sai. Quer atender uma chamada no celular? Levanta e sai. Para beber água, a mesma coisa. Só quando tinha, sei lá, avaliação, e aí, né, os professores falavam antes, né, olha, quem quiser ir ao banheiro, beber água, vão logo antes de começar a prova, porque aí realmente durante a prova era assim, importante que ninguém saísse, né, pra não dar margem de ninguém ficar pescando, usando o celular lá fora quando saísse, né, pra ir no banheiro, né. Então, só nesses momentos, mas na sala de aula, assim, no dia a dia... a gente saía sem ficar pedindo permissão, não precisa. Na época do colégio também, quando você, sei lá, ia pra aula e por algum motivo, eu vou querer sair mais cedo. Tem um protocolo, né, de você, sei lá, avisar os seus pais, você não consegue, geralmente, né, na minha época pelo menos, você não consegue sair do colégio assim facilmente. Eu vou embora. Não, o porteiro vai saber que você tá passando por ali, vai perguntar, então você tem que ter uma autorização, né, da coordenação ou de alguém ali da supervisão do colégio. Na universidade não, se você tá lá, chegou, quiser ir embora, ninguém vai lhe perguntar assim, me diga por que você tá saindo mais cedo, não. A mesma coisa, você sai, obviamente, né, você vai se prejudicar, perdendo aula, levando falta nas matérias que você não assistir a aula, mas você
pode sair sem um protocolo ali que vai ter que ser feito para que você possa sair, entende? Agora eu vou para a parte da interação com as pessoas na sala de aula, né? Na época do colégio, é porque assim, eu estudei em várias escolas e vários colégios, né, diferentes. Mas eu vou focar aqui, né, na parte da adolescência. Porque na parte da adolescência, aí sim, eu estudei em um colégio que eu fui nesse mesmo colégio até o final, até me formar. Então eu vou focar aqui na parte dessa fase da adolescência, que eu fiquei nesse mesmo colégio, né? Então assim, nesse momento, a sala era tipo em grupos. Existia uma sala, mas quando tinha, por exemplo, o intervalo, não era uma coisa assim que, eu vou pro intervalo e eu converso com todo mundo, eu converso hoje com umas pessoas, amanhã com outras, era uma coisa, todo mundo se fala, sabe? Não, eram grupos. O grupo das meninas descoladas, o grupo dos meninos que, sei lá, andavam de skate, que tocavam violão, entendeu? O grupo das pessoas mais tímidas, o grupo das pessoas que eram os nerds, que estudavam, enfim. Então tinham essas separações dentro da própria sala. Na época da universidade, eu já entrei com o pensamento de fazer com que isso fosse diferente. Eu lembro que, lógico, né, até quando eu pude fazer isso, eu tentei fazer grupos de trabalho com pessoas diferentes para que justamente eu não caísse nisso de ficar formando um grupo e aí pronto, eu vou estabelecer laços de amizade com essas pessoas e aí todo o trabalho vai ser com essas mesmas pessoas. Quando tiver um intervalo eu só vou falar com essas mesmas pessoas. Então eu mesmo já fui com essa ideia de tentar ficar aberto a interagir com quem quiser que fosse, entendeu? Com qualquer pessoa. Então, tanto nos intervalos quanto em trabalhos, eu tentava ficar aberto a fazer interação com as pessoas as mais diversas possíveis para que eu pudesse ter a oportunidade de trocar experiências, né, de conviver com pessoas na época da universidade, com pessoas mais velhas. Então eu queria aprender mais também com essas pessoas que tinham idades diferentes da minha e que poderiam ter algo também a me ensinar, né, enfim, algo de maturidade. Então eu tinha já esse pensamento. E aí eu trago um ponto bacana. Na época do colégio, é lógico que, né, aquelas pessoas que eu digo, né, que eram de grupos diferentes do meu grupo que eu andava, é lógico que algumas dessas pessoas eu também interagia, né, e essas pessoas também interagiam comigo. Mas era algo assim, de vez em quando, no geral, era sempre assim, eu com as mesmas pessoas, entendeu? Na hora de sentar junto na sala de aula, na hora de andar junto nos intervalos, então tinha um pouco dessa segmentação. Na época da universidade, o que eu acho bacana é que eu consegui trocar, né, conversar de experiências com pessoas que eram bem diferentes de mim. Por exemplo, na época do colégio, também tinham pessoas diferentes que eu andava junto, mas assim, no geral, eram pessoas mais reservadas, pessoas mais tímidas ou introvertidas, entendeu? Que eu andava. Nessa época da adolescência, tá? Porque nem sempre foi assim. Na época da infância, eu era muito extrovertido até. Mas na época da adolescência, né, a parte que eu falei que eu ia focar, eu era mais tímido, né? Então eu andava mais com essas pessoas que eram mais tímidas, né? E na universidade, o que eu achei bacana foi que eu consegui me relacionar normalmente com pessoas que, a princípio, não seriam pessoas que eu me relacionaria, que eu teria contato ou amizade se fosse na época do colégio, justamente por conta disso, porque eram pessoas diferentes, não eram pessoas, né, assim, necessariamente tímidas, não eram pessoas necessariamente que gostavam de estudar. Eu achei bacana essa coisa aí da possibilidade de abrir um leque, né, essa coisa de abranger mais, que é importante também, né? Então pra mim eu achei bacana essa mudança, essa diferença aí. Agora, ainda nessa parte das relações com as pessoas em sala, eu vou trazer aqui um outro aspecto de diferença bem grande que eu tive pela minha experiência, tá? Na época do colégio, primeiro, né, é a questão da malícia. Na época do colégio, por mais que houvessem grupos, né, que andavam mais juntos e não conversavam tanto com o outro grupo, mas pelo menos assim, aquelas pessoas que estudavam, né, na sala de aula, não tinha assim inveja. Por exemplo, eu sempre fui um bom aluno. Eu era ali dos alunos que eram aqueles que mais se destacavam por tirarem boas notas e tal. Eu nunca senti inveja, eu nunca percebi ninguém assim tentando fazer algo para me prejudicar, ou comigo ou com alguma outra pessoa que também era uma pessoa que estudava e que tirava boas notas. Não, as pessoas estudavam, cada um do seu modo,
Alguns iam muito para recuperação, outros nem tanto, mas não existia assim inveja. Nossa, fulano não vai para recuperação. Nossa, fulano toda hora tira nota boa. Não tinha isso. Na universidade o negócio mudou bastante. Mas antes de chegar na universidade, deixa eu trazer um exemplo de algo que aconteceu na época do colégio. Isso foi no terceiro ano, ou seja, no meu último ano do ensino médio. Já foi ali a fase de limite da época do colégio, porque logo no ano seguinte eu já estava na universidade, né? Então, antes de eu entrar na universidade, lá no meu terceiro ano do colégio, um colega de sala, que era justamente uma pessoa que não era das mais próximas a mim, era aquela pessoa que seria de um grupo diferente, né? Mas, repito, né? Mesmo pessoas de grupos diferentes, de vez em quando a gente se falava, né? Então, foi esse o caso. Em algum momento ali na sala de aula, a gente estava junto e aí ele olhou o meu boletim, né? Com as minhas notas. E aí ele virou pra mim e falou, né? Depois de olhar o meu boletim: nossa, Henrique, eu queria ser como você. Ele falou algo assim, mas eu acredito que foram exatamente essas palavras, né? Eu queria ser como você. De, tipo, ter um boletim que eu olhasse e tivesse orgulho das minhas notas, que eu tivesse um boletim, que eu tivesse tranquilidade de entregar para os meus pais, por saber que só tem notas boas, ou pelo menos a maioria eram notas boas. Então, olha só, a pessoa olhou para as minhas notas e enalteceu, né, a minha dedicação a algo bom em mim, de que, nossa, né, você tem aqui boas notas, eu queria ser como você. Então a pessoa não usou eu quero ser como você no sentido da inveja, mas no sentido da inspiração, da admiração. E aí na época da universidade, como eu já adiantei, era bem diferente, né? Pelo menos na minha experiência, havia muita gente falando mal uma da outra, muita falsidade, muita gente escrota, muita gente que, né, queria passar a perna em você, puxar o seu tapete, ou, pra não parecer muito aterrorizante, que seja zombar da pessoa quando a pessoa estava apresentando e fazia algum equívoco, alguma falha, algum erro, e aí a pessoa, tipo, sabe, dava aquela risadinha de tipo, gostei de saber que você errou e que você vai se prejudicar na nota, você não vai tirar um 10 por conta dessa sua falha aí. Ou seja, é uma certa inveja, né? Ou seja, então tinha isso. Tinham pessoas, óbvio que não era todo mundo assim, né? Mas tinham pessoas ali que era notável, nítido, claro que tinha essa rivalidade, que tinha essa inveja. Porque uma coisa é você querer ser competitivo, que isso eu sou. Outra coisa é você querer ser acima, ser superior ao outro, baseando-se no quê? Em puxar o tapete, em passar a perna, em prejudicar o outro. Então são coisas diferentes, né? Você ser o melhor por mérito seu, porque você plantou coisa boa e você colheu algo bom. Outra coisa totalmente diferente é você conseguir se sobressair porque você prejudicou a outra pessoa. E isso acontecia na universidade, né? E aí eu vou trazer também um exemplo. Eu não citei lá no colégio um exemplo de alguém que falou que, nossa, eu queria ser como você, Henrique. Então, na universidade eu vou citar um exemplo do como eu tive uma experiência, né, que foi interessante. Olha só, eu digo interessante, né, a que eu vou contar agora, na época da universidade, essa experiência, porque o que eu imaginava, ao contrário do que eu percebia muito, né, dessa coisa da inveja, o que eu imaginava era que deveria ser assim. Nossa, se eu tô numa universidade e eu vejo que alguém é esforçado, é centrado, dedicado, inteligente, gosta de estudar, por que não eu me aproximar dessa pessoa para poder eu aprender também, pra gente, sei lá, estudar junto e essa pessoa me ensinar algo. Então eu pensava que aquelas pessoas que tinham inveja, por que elas não enxergavam dessa forma, entendeu? De que, nossa, eu posso aprender com, não comigo necessariamente, mas com qualquer outra pessoa, que a pessoa visse que era alguém que se destacava. Então por que ter inveja, ao invés de simplesmente pensar em algo de positivo que a pessoa poderia absorver dessa pessoa, ao invés de ficar sentindo inveja? Então é algo que eu acho que deveria ser assim, mas nem sempre era assim. E aí algo interessante que aconteceu comigo, que não foi baseado em inveja, né, obviamente, foi o seguinte: logo no início do curso, no primeiro semestre, teve um trabalho, então a gente se juntou de forma meio que aleatória, né, porque a gente não conhecia exatamente ainda as pessoas, mas a gente se juntou, fez um grupo e tinha que montar, né, os slides para poder apresentar depois. Nessa época, no início do curso, como eu disse, eu ainda não sabia mexer muito em PowerPoint, em slide, né? Eu sabia fazer o básico, colocar texto, mas eu não sabia fazer nada muito bem elaborado. Então a gente se reuniu, a gente dividiu o que cada um ia fazer, mas a parte de fazer os slides ficou com uma
uma menina lá que eu posso chamar de amiga, né? Então, ela que fez. E aí, quando a gente depois se reuniu para poder fazer, né, o andamento do trabalho, essa menina, ela trouxe, né, os slides com aquilo que a gente já tinha mandado, enfim, um pro outro ali entre os e-mails e tal. E aí ela estava responsável por fazer os slides, ela trouxe já uma prévia do que ela já estava fazendo. Quando eu vi os slides que ela já estava fazendo, que ela tinha preparado até então pro nosso grupo, eu fiquei assim... Eu achei maravilhoso, porque ela fez uns esqueminhas, né, na apresentação, algumas setinhas, tipo assim, coisa que pode ser simples, não sei, mas na época do colégio eu não tinha, né, essa experiência em fazer slides. Eu fazia, repito, como eu disse, o básico, colocar texto e tal. Então quando eu vi aquilo ali, eu achei maravilhoso. E eu falei isso na hora, né, nossa, como é que você fez isso? Eu achei incrível, né, a forma como ela tinha feito. Então pega essa informação. Eu não fiquei com inveja de, nossa, como é que ela consegue fazer isso? Ela consegue fazer, eu não consigo fazer? Não. Eu expressei na hora o quanto que eu achei bacana o que ela tinha feito, eu expressei, eu não fiquei guardado assim, e fiquei com inveja, não. Eu falei na hora que eu achei bacana e ela falou mais ou menos assim, é fácil, você vai lá, faz assim, assado, tem a ferramenta lá de colocar a setinha, né, no programa. Então eu falei e ela falou também mais ou menos como é que ela fez. Eu peguei aquilo como inspiração, fiquei entusiasmado e eu mesmo fui mexendo depois na ferramenta e fui aprendendo. E fui aprendendo. E aprendi tanto a mexer, né, nessa coisa de fazer os slides que chegou um tempo, logo, né, ao longo do curso, que normalmente, né, os meus trabalhos de apresentação eram, assim, os melhores da sala. E isso, gente, não é me gabando, não. É apenas uma análise crítica, né, da realidade. Tanto análise crítica pessoal, mas também pelo próprio retorno que eu recebia dos professores, né, que geralmente os meus trabalhos eram entre as melhores notas da sala, se não, às vezes, a melhor nota que tinham entre os trabalhos apresentados. Então, existia ali um diferencial. Tanto é que depois, né, quando eu falei aí, né, que foi melhorando, foi porque eu também passei a tomar a frente nessa parte de fazer os slides. Eu comecei a aprender tanta coisa de fazer os slides, né, da parte de editar os slides, eu aprendi tanto que eu falava, né, olha, deixa eu fazer porque eu sei fazer bastante coisa aqui, então eu fazia, ficava tão bom e as notas eram muito boas. Tanto é que nessa fase aí, né, depois de um tempo, em relação ao primeiro semestre, que foi quando aconteceu, né, esse primeiro contato com algo diferente em slides, eu conversando com essa minha amiga, né, aquela mesma que tinha feito esse slide lá no começo do curso, eu contei pra ela isso, né, de que eu tinha ficado animado com o que eu tinha visto do que ela tinha feito, e aí eu fui fuçando, e ela falou assim, nossa, eu criei um monstro. Tipo assim, nossa, você sabe fazer isso tudo hoje, mas na verdade quem plantou a sementinha aí pra você ter tido essa vontade de fazer esses slides, na verdade fui eu, né? Então assim... primeiro, ela falou, nossa, eu criei um monstro, não foi no sentido ruim, né, de tipo, nossa, poxa, você agora faz trabalhos melhores ou tão bons quanto os meus, sabe? Tem alguém que consegue fazer algo que eu também consigo fazer. Não foi nesse sentido, foi no sentido de que, tipo, nossa, né, você conseguiu se inspirar em mim, né, e olha no que você se transformou, né, em termos de boa evolução em relação a essa questão aí que você não sabia no começo. E ao mesmo tempo, como eu meio que já adiantei, né, eu também não fiquei com inveja dela. Pelo contrário, eu fiz aquilo que eu esperava que as pessoas fizessem de um modo geral, que era o quê? Reconhecer algo de bom em uma pessoa e tentar aprender com essa pessoa, ao invés de ficar com inveja. Tipo assim, né, toda vez essa menina aí, ó, quando ela faz um trabalho, vamos supor que ela tá num trabalho em um grupo diferente do meu, né? Então ela é de um grupo, eu sou de outro. Então eu poderia ficar, né? Nossa, pô, ela sempre faz trabalhos e apresenta uns slides bonitos, né? Não sei o quê. Eu poderia ficar com inveja? Ou eu poderia ainda, nossa, essa menina faz slides desse jeito e eu não sei fazer, vou me aproximar dessa pessoa pra gente sempre fazer trabalhos juntos, porque como eu não sei fazer isso nesses slides desse jeito, e ela sabe, vou me aproximar por interesse, nem gosto dela. Nem gosto, mas vou me aproximar por interesse. Não, isso é horrível. E tinha gente que fazia isso na universidade, né? Tinha gente que se aproximava por interesse, às vezes nem gostava de você, mas se aproximava para fazer um trabalho junto, uma amizade sincera, só que não. Então, gente, é aquilo. Essa pessoa aí, né, que eu me inspirei, né, essa minha amiga, às vezes a gente fazia trabalhos, né, que eram em equipes diferentes e tudo bem. Ela fazia o trabalho dela, eu fazia o meu,
independente se a nota dela era maior ou a minha era maior, ou se era a mesma nota, tava tudo bem, não existia assim uma inveja. Eu me esforcei e consegui aprender também a fazer os slides e tava tudo bem, não existia assim uma inveja da minha parte ou uma inveja da parte dela porque ela viu que eu também estava aprendendo a fazer os slides muito bem. Não, simplesmente a gente trocou experiências, vamos dizer assim. Eu aprendi com ela e ela, de certa forma, também aprendeu comigo na hora que a gente fazia trabalhos juntos depois, e ela viu que eu também podia fazer os slides e ela podia se dedicar na parte da apresentação e não necessariamente de montar os slides, porque eu já sabia fazer também. Então, a gente conseguiu tirar proveito um do outro de uma forma positiva e não de uma forma negativa. Só que apesar dos apesares aí de algumas coisas que eu estou falando da época da universidade, no fundo, comparando uma fase e outra, eu, na época da universidade, já fazia essa reflexão e meio que não mudou, mesmo depois de eu já terminado, né, a universidade, de que, de um modo geral, eu prefiro a minha época da universidade, apesar, né, das relações com as pessoas ter sido bem mais difícil, pela questão mesmo, né, como eu falei, falsidade, né, gente com atitudes ruins mesmo, mas apesar disso, de um modo geral, eu prefiro a minha época da universidade por conta dos pontos positivos, das relações positivas que eu tive a oportunidade de ter, de conviver com pessoas diferentes, né? Ou seja, eu não convivia ou conversava somente com pessoas que eram muito parecidas comigo. Não, nem sempre. Eu já falei isso aí. E outra coisa, na época do colégio, né? Na época que você é mais novo, tem aquela coisa do bullying, de gente que faz piadinha com você. E às vezes, né, a pessoa que recebe isso, e aí agora eu tô falando não necessariamente de mim, mas de modo geral, quando a pessoa sofre esse tipo de situação, é geralmente uma pessoa que às vezes não se defende, né? É aquela pessoa mais tímida, mais introvertida e às vezes sofre calada, por não saber às vezes mesmo se defender, né? Enfim. E na época da universidade, uma coisa bacana que eu tive em mim foi isso. Quando tinha alguma situação assim de que eu precisava me impor, dar a minha opinião, por exemplo, a sala tinha que dar a sua opinião sobre alguma determinada situação que as pessoas tinham que opinar, se queria fazer de um jeito ou de outro. E aí, né, tem gente que é mais tímida e nem prefere se pronunciar, deixa que quem quiser falar que fale. E aí nessa de quem quiser falar que fale, tinham aquelas pessoas que não tinham problema nenhum de falar em público, que sempre falavam, né, a gente aqui quer que seja assim. Só que aí o que acontecia, né? Essas pessoas falavam isso e ficava por isso mesmo. Só que eu entendi que não. Eu ouvi e não concordo com a opinião dessas pessoas. Vou ficar calado? Vou ficar apático? Vou ficar introvertido? Não. Então eu aprendi na universidade essa questão da importância de se colocar, de colocar o seu ponto de vista, a sua opinião, se pronunciar. Embora isso era motivo muitas vezes de desavença, porque ficava aquela coisa de que, nossa, Henrique está contrariando a opinião de fulano. Então, infelizmente tinha isso. Mas pelo menos, né, complementando o que eu estou trazendo aí, é que eu aprendi a me defender. Ou seja, quando tinha alguma situação em que a pessoa tentava impor algo, beleza, você colocou a sua opinião, mas eu também aprendi a me colocar e, digamos, né, a me defender. Não, você não vai impor a sua vontade e pronto. Você pode até colocar a sua vontade, mas também a minha também tem que ser colocada. Eu também sou aluno dessa sala, eu também tenho uma opinião que precisa ser ouvida. Ou seja, essa coisa de me defender, de me colocar e não ficar passivo, apático, introvertido. Ah, decidam por mim. Ah, vocês que decidem os rumos da sala, vocês que mandam e eu aceito e assino embaixo tudo. Não, já tá aqui um desabafo, né? Mas o objetivo era esse, né? Relatar diferenças da época do colégio, da época da universidade. Basicamente, reflete isso que eu tô falando aí, um amadurecimento. Ou seja, uma melhor consciência, uma maior conscientização e mais maturidade. Então, se você gostou do vídeo, deixa o seu joinha aqui embaixo, nos comentários, me escreva se você já passou pela fase do colégio, da universidade, ou se ainda está fazendo, né, a faculdade e você já notou alguma diferença da época do seu colégio? Conte aqui. Ou se você notou algo parecido que eu citei aqui, que você também viveu parecido,
comente, tá? Escreva. Na tela eu deixo as minhas redes sociais e eu peço que você compartilhe esse vídeo, tá? Com aquela pessoa aí que tá fazendo colégio, tá próximo de fazer aí a sua fase de vestibular, de universidade. Manda esse vídeo para essa pessoa, para a pessoa até se preparar para algumas coisas que podem, né, surgir nessa época, que pode ser muito boa de experiência, mas às vezes a pessoa se preparando, né, pode ser mais interessante, porque a pessoa já vai preparada para coisas do tipo que eu relatei aqui. Já aqui na tela no meio vai aparecer uma foto minha que você pode clicar para realizar a sua inscrição no canal se você ainda não fez isso. Muito obrigado por ter me assistido até o final, eu fico por aqui e até o próximo vídeo.